Olha só o que está acontecendo. Nesse final de semana, o Ottoni de Paula, deputado bolsonarista, ele deu uma entrevista bombástica para um veículo bolsonarista, que é o Jornal da Cidade Online, um veículo de fake news, e nessa entrevista ele detonou o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de covarde e falou para o pessoal sair da frente dos quartéis, porque esse pessoal vai acabar sendo preso e o Bolsonaro não vai fazer nada para ajudá-los. Diz aí o Ottoni de Paula, entre outras várias críticas que ele fez ao Bolsonaro. Ok. Dias antes, a Carla Zambelli gravou um vídeo dizendo que não, que ela não vai mais falar de manifestação nenhuma, porque o pessoal da direita fica se batendo e porque ela está sendo atacada pelo próprio pessoal da direita. Que enquanto isso continuar, ela não vai mais apoiar manifestação nenhuma. Carla Zambelli e o Tony de Paula pulando do barco. Tá. Há alguns dias, o Silas Malafaia fez um vídeo em que ele dizia que se o Bolsonaro não convocasse o exército para enquadrar o STF, o Bolsonaro era covarde. Até então, eu não vim aqui falar, olha, o Silas Malafaia pulou do barco. Ele estava pressionando o Bolsonaro. Era um se você não fizer isso, você é covarde. Diferente do Ottoni de Paula. O Ottoni de Paula, ele não falou, se o Bolsonaro não fizer, ele é covarde. Não, ele falou, o Bolsonaro é covarde. Ele até falou, tô usando uma palavra forte aqui, covardia, o que o Bolsonaro está fazendo. E ele afirmou, esse pessoal vai ser preso e o Bolsonaro não vai fazer nada para ajudá-los. É diferente a afirmação de cobrança, tá percebendo? O discurso do Silas Malafaia foi mudando, até chegar no discurso do Silas Malafaia de que hoje nós só temos o povo e o Senado Federal para nos defender da ditadura do STF. É um discurso que vai de encontro com um discurso fascista bolsonarista? É, mas é um discurso já sem Bolsonaro, né? Hoje nós só temos Bolsonaro e os senadores e o povo. Não, hoje temos Bolsonaro e o Senado. Como se o Senado fosse bolsonarista. Não é. É só ver que o Senado deu 64 votos para a PEC que o Lula estava precisando. A Câmara dos Deputados hoje é mais bolsonarista que o Senado. Mas eles falam de Senado porque é o Senado quem pode aprovar impeachment de ministros do STF. Tá. Silas Malafaia já descartou o Bolsonaro do seu discurso. Já fala, agora ele fala contra o Alexandre de Moraes, ele tem lá uma cruzada contra o Alexandre, que também envolve coisas pessoais, mas o Bolsonaro já foi descartado pelo Silas Malafaia. E ele já está adaptando o discurso para depois falar, o Bolsonaro foi covarde, por isso eu não apoio mais o Bolsonaro e apoiar quem quer que seja o próximo líder da facção fascista no Brasil. Ok. Aí que essa eu não esperava. Muita gente fez uma análise, eu vi em alguns outros canais e eu vi vários analistas da grande mídia fazendo uma análise de que o Ottoni de Paula e a Carla Zambelli fizeram a Carla Zambelli em vídeo e o Ottoni de Paula na entrevista, que também é uma entrevista em vídeo. E eles fizeram aquilo com medo do Alexandre de Moraes. O Ottoni de Paula e a Carla estão com medo do Alexandre de Moraes, agora estão falando que são contra a manifestação. A Carla não falou que é contra, ela falou que não vai mais apoiar e ficar divulgando enquanto continuar sendo atacado. Tá, pela própria direita. E o Ottoni de Paula não, ele falou saiam dos quartéis. E o pessoal, eles estão com medo do Alexandre. Quem assistiu o meu vídeo do canal de ontem sobre isso, viu que a minha foi completamente diferente. Eu falei, não é medo do Alexandre, porque nos bastidores eles continuam articulando contra o Alexandre de Moraes e é assim, coisa que está sendo feita à luz do dia. Isso é descarte do Bolsonaro mesmo, eles estão se reposicionando no jogo político. Penso eu que estão queimando a largada, que eles estão tentando tomar o lugar de líder fascista. E o cargo ainda não está vago, enquanto o Bolsonaro é presidente ainda não está vago. Vai ficar vago a partir do dia 1º, mas esse vácuo que o Bolsonaro está deixando com o silêncio dele tem que aumentar muito para abrir espaço para alguém tomar isso aí. Ok. O que acontece? Acontece que agora fica a prova cabal de que, na verdade, não é o que os articulistas da grande mídia, alguns aí analisaram, que eles estão com medo e por isso estão contra o Bolsonaro agora. Não. Porque hoje uma pessoa que não pode ser presa, pelo menos não tão cedo, porque não está no Brasil, também, hoje não, na verdade foi ontem à noite, ele descartou o Bolsonaro. Estou falando do Constantino. Constantino, lá de Miami, eu lembro que o Constantino já estava vacinado, com 2 vacinas no braço, o Bolsonaro se recusando a comprar vacina no Brasil, 4 mil pessoas morrendo por dia, como se estivessem caindo 15 aviões todos os dias no Brasil. Quando cai um avião, morrem 50 pessoas, todo mundo, não, é como se caíssem 15 aviões com quase 200 pessoas em cada um, não, com mais de 200 pessoas em cada um deles, todos os dias no Brasil estava acontecendo com mortes por Covid. O Bolsonaro se recusando a comprar vacina e o Constantino disseminando fake news contra a vacina que ele tinha tomado. Lembre-se. Esse é o nível desse cara, o lixo do lixo do lixo. Tá, eu vou te mostrar aqui um trecho do Constantino falando sobre o Bolsonaro. Vamos lembrar, enquanto
o Bolsonaro estava incentivando o golpe de Estado, o Constantino lá de Miami estava falando pro pessoal, vamos pra frente dos quartéis, vamos pra frente, vai agora, vai ter, esperem mais 72 horas. Ele ele foi um dos principais disseminadores. Eu falei, veja que eu corrigi pra foi, que é passado, desse discurso bolsonarista golpista. Agora, obviamente, como Carla, como o Tony de Paula, como outros bolsonaristas que estão pulando do barco, o Constantino mantém o tom bolsonarista do discurso, o tom fascista, mas já descartando o Bolsonaro. A ver aqui o que falou Constantino. Tenta não rir muito, tá difícil não rir muito, porque a coisa tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o cabo do celular. A coisa foi feia pro Bolsonaro. O Bolsonaro deve estar chorando. Sem dúvida, né? Vai, de alguma maneira, trazendo os mais esperançosos à realidade, né? De que a esperança é a última que morre, mas não há um xadrez 4D, nem 96D sendo jogado. E ele não se mostrou à altura. Não há um xadrez 4D ou 96D sendo jogado. O Constantino, você não deve acompanhar, se inscreve aí, eu tenho que acompanhar esse tipo de lixo. O Constantino é um dos principais espalhadores, disseminadores dessa narrativa de que o Bolsonaro é um gênio, de que o Bolsonaro tá jogando xadrez, de que é um xadrez do Bolsonaro contra o STF, que as Forças Armadas vão intervir a qualquer momento, espera 72 horas que o gênio Bolsonaro está dando um jeito nisso tudo. Aí agora ele fala que não tem xadrez. Olha o tamanho da guinada. Aí, vamos lá, continuando. 96D sendo jogado. E ele não se mostrou à altura. A verdade é essa. Muita gente vai discutir, né, onde foi que ele errou. E a pior coisa que existe é o cão que late, mas não morde. Né? Chega, acabou, pô, canalha. A pior coisa que existe é o cão que late, mas não morde. Eu vivi pra ver o Constantino falar isso. Eu lembro quando o Weintraub, ministro da Educação, aquele semi-analfabeto ministro da Educação, e aí eu falo, se você não teve acesso a uma educação de qualidade, a culpa não é sua. Se você não sabe escrever perfeitamente, você que está assistindo, a culpa não é sua. Só que o Weintraub era ministro da Educação, estudou nas melhores universidades, tudo muito bem pago. E aí, ele escrevia tudo errado. O Weintraub, quando saiu do governo Bolsonaro, sabe o que falou o Weintraub? Ele falou o seguinte, olha, o Bolsonaro ladra, mas não morde. O Bolsonaro fala e não faz. Ele vai abandonar todos os seguidores dele. O Bolsonaro faz conchavos com o Centrão. E os bolsonaristas ficavam assim, é mentira, mito, esse cara aí tá contra. O Weintraub tentou se eleger deputado federal. Não teve, mas teve uma votação completamente inexpressiva. Ok. Seguimos aí. Agora você vê o Constantino, que era um dos principais disseminadores de que o Bolsonaro era tudo isso, falando que ele ladra, mas não morde. Chega, acabou, pô, canalhas, e nada acontecia. Então, algumas pessoas foram alimentando a expectativa de que ele tinha ali sempre uma carta na manga, que ele tinha alguma coisa que ele pudesse fazer, uma bala de prata para salvar a democracia até os... Algumas pessoas foram alimentando, ele foi alimentando, ele falou algumas pessoas como se não fosse ele. O pior é que ele sabe que o ouvinte e o espectador da Jovem Pan, ouvinte na rádio, espectador no YouTube, é bolsonarista e são pessoas burras. Então, quando ele fala, essas pessoas burras, elas não pensam. Ele fala, tem gente que estava aí falando que tinha uma carta na manga. Ele! Se pegar vídeo do Constantino de 3, 4 dias atrás, é ele falando, né? Porque o Bolsonaro agora vai, porque não sei o quê. Não só ele. Tem lá na Jovem Pan um filhote de ditador, outro que devia estar preso. Que também fica falando, porque o Bolsonaro vai, porque esperem 72 horas, que o Bolsonaro vai salvar a democracia. Tá aí, ó. Agora vamos lá, seguindo o Constantino. Coisa que ele pudesse fazer, uma bala de prata para salvar a democracia até os 45 do segundo tempo. E eu acho que a imagem que a gente está tendo acesso é a de que isso parece cada vez mais e mais improvável. Eu acho importante ser realista, porque tem muita gente querendo alimentar um clima de tic-tac, sempre tem alguma coisa que vai acontecer, um milagre, e eu prefiro o provérbio chinês. Prepare-se para o pior. Espere o melhor, sempre. É mais saudável. Mas receba o que... Então você tem aí nos últimos dias, eu tô falando questão de menos de uma semana, 5 dias. Tem a Carla Zambelli pulando do barco, falando que está sendo atacada pela própria direita, e ela está sendo atacada por quê? Porque ela queimou a largada e estava tentando já tomar o lugar do Bolsonaro antes. Aí você tem, em segundo, o Tony de Paula não só pulando do barco, esse pulou do barco, sabe, o cara pula do barco e joga uma granada no barco para ver afundar? Foi isso que ele fez, pulou do barco e saiu atirando no Bolsonaro.
detonou o Bolsonaro na entrevista. Em 20 minutos de entrevista que ele detonou o Bolsonaro. Eu vou te falar, se você quiser saber o termômetro do que aconteceu, eu fui nos comentários da entrevista do Tony de Paula, tanto no site como no YouTube, mas não tem um bolsominion que concordou com o Tony de Paula. Todos eles continuam completamente imbecilizados, pensando que não, temos que aguardar, o Bolsonaro vai fazer, é tudo parte do plano, o Otônio de Paula não entende o plano. Eu li isso, um dos comentários mais curtidos lá no Jornal da Cidade Online, um cara falou que o Otônio de Paula, que era deputado, tá lá em Brasília, ele não entende o plano do Bolsonaro, mas o bolsominion que vê tudo pelo WhatsApp entende. A ver os próximos passos, mas ó, estamos vendo aí o descarte do Bolsonaro muito antes do que eu imaginava, muito antes mesmo. Ó, peço aí sua inscrição no canal, falou!